governo federal determinou a fiscalização imediata de todas as barragens que possuem dano potencial associado à vida humana. A decisão foi do Conselho Ministerial de Supervisão de Respostas a Desastres, criado após o rompimento da barragem em Brumadinho. A resolução foi assinada pelo ministro da Casa Civil e coordenador do Conselho, Onyx Lorenzoni, e será publicada nesta terça-feira no Diário Oficial da União. A fiscalização deverá ser realizada pelos órgãos reguladores, que deverão cobrar de forma imediata que as empresas atualizem os planos de segurança de barragens. Os órgãos deverão ainda avaliar a necessidade de remoção de instalações de suporte aos empreendimentos, com o objetivo de preservar a integridade dos trabalhadores e eventuais visitantes. O Conselho determina ainda a criação de um grupo de trabalho para promover a atualização da lei de 2010, que estabeleceu a Política Nacional de Segurança de Barragens. Ainda nesta segunda-feira, o governo federal anunciou que irá antecipar os saques do Bolsa Família para vítimas da tragédia em Brumadinho. A informação foi dada pelo porta-voz da presidência, Otávio do Rego Barros, que afirmou também que cerca de 1.000 militares estão prontos para prestar ajuda caso o Estado faça a solicitação. Estão prontos desde sexta-feira cerca de 1.000 integrantes do Exército de Caxias, e esses militares, com os seus recursos e com as suas expertises, estão disponíveis para, caso o governo do Estado de Minas Gerais assim lhe pareça conveniente, solicite ao governo federal e estas tropas e esses recursos façam presentes o mais pronto possível na região. O porta-voz destacou outras ações, como o envio de profissionais de vigilância em saúde e o acompanhamento e atendimento psicossocial aos atingidos pela tragédia. Ele também disse que o governo monitora redes de telecomunicações afetadas, além de redes de captação de água para garantir o abastecimento. A Caixa Econômica Federal informou também nesta segunda-feira que os trabalhadores que tiveram as casas afetadas pelo rompimento da barragem poderão solicitar o saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS. De acordo com o banco, serão liberados até R$ 6.220 por trabalhador. É claro que é uma medida louvável se fiscalizar, mas não tem fiscal para todas as barragens do Brasil, né? Primeiro, isso só dá certo. O Brasil tem 27 unidades na federação. Isso só dá certo de fazer um trabalho sério, não um trabalho panfletário, para aparecer nos jornais, na TV, no rádio. Se você faz um trabalho coordenado da Tauana, Agência Nacional de Águas, com a Secretaria do Meio Ambiente nas 27 unidades da federação. Então você divide o trabalho, que seria de 1 com 27. E aí faz um levantamento estado por estado. Senão ninguém sabe. Fala em 24.000, dado aproximado. Alguns falam em 40. A quantos correm risco? 45, dos quais 45 só corria risco. Imagina. Eu tenho certeza, se eu caminhar vai no açude de Cocorobó de Canudos, que tem acho que 25 milhões de metros cúbicos de água, e dê uma olhada nas condições de conservação. Aquela barragem pode romper a qualquer momento. E só para dar um exemplo, basta olhar, caminhar, quem caminha pelo Brasil. Isso, no caso de água ali, é um açude de água toda sanalizada, que não serve para consumo humano, nem para atividade econômica. É um absurdo aquele tipo de construção, né? Mas e tem essas de minérios, por exemplo, né? Tem de chegar e analisar uma por uma. Aí tem de ter a participação dos estados, um compromisso, um prazo, um plano de ação, né? Que você, num prazo X, você levante a situação em todo o Brasil. Senão, não adianta. Das 45 que estavam em risco, não incluía, por exemplo, a de Brumadinho. Nesse relatório da ANA, não incluía a de Brumadinho. Em São Paulo, segundo o relatório, identifica 2 barragens com problemas tal. A questão é que é um abandono. A gestão pública não sabe nem o total de barragens. Foi lembrado aqui, insisto nisso, porque a entrevista dada pelo deputado mineiro foi perfeita, aquele que disse que vai ocorrer uma nova tragédia, que seria inclusive o presidente da comissão, lembra-se? E que ele recebeu o voto no elevador e aí chega o deputado, na hora de votar, a mineradora deve ter posto um dinheirinho no bolso do deputado, ele mudou de opinião. Ele lembrou o seguinte, que no caso de Minas Gerais são 400 barragens. Boa parte delas não estão em uso mais, foram abandonadas. Se eles não conservam nem a que eles estão utilizando, imagina as abandonadas. Nós estamos insistindo, eu dei o exemplo, isso é importante, porque são exemplos concretos para sair do base do achismo. Tem cidades em Minas Gerais que a vizinha cidade, área urbana, não área rural, área urbana, você tem reservatórios, barragens como essa, por exemplo, Congonhas do Campo. Uma extensão em metros cúbicos, estima-se de 5, 6, outros falam 8 vezes
superior à de Brumadinho, numa área urbana. Ele lembrou muito bem, em Mariana foram dezenas de mortes. Infelizmente, em Brumadinho serão centenas. Em Congonhas do Campo pode ser milhares. Você destrói todo o patrimônio histórico da região, todo o meio ambiente da região e vai ter milhares de mortos. Tá lá, as pessoas estão preocupadas há muito em Congonhas do Campo. Recebi diversas mensagens daqueles que nos assistem, nos ouvem aqui, preocupados com a situação. Falou, não, a situação é muito grave e tal. Só que em Congonhas do Campo tem certas prefeituras do Brasil que a prefeitura só abre depois do meio-dia. Então, para você conseguir falar com o gestor, com o responsável, é só depois do meio-dia. Portanto, qualquer acidente que, espero que não ocorra, mas ele só ocorre quando a prefeitura está aberta.